Irmãos queridos, desejo-lhes uma boa manhã, um dia de muita luz para o seu coração, para o seu espírito, fortalecendo, encorajando, diante dos embates que cada dia somos convidados a passar para o nosso aprimoramento moral. Que Deus nos fortaleça e nos encoraje sempre. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 25, Buscai e achareis, observai os pássaros do céu. O item 6. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes não comem, e onde os ladrões o desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis, por saber onde achareis o que comer para sustento de vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os teus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã, será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas? Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade deles. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21 e 25 a 34. Senhor, Mestre querido de nossas almas, eis-nos aqui reunidos entre irmãos, pedindo-te, Senhor, que o seu olhar doce, meigo e fraterno alcance todos os corações, que sejamos conscientes do nosso papel e confiantes caminharemos sobre a luz do seu amor. Jesus, que a sua amorosidade seja por nós compreendida, mas o seu trabalho, a sua renúncia, o seu esforço seja por nós buscado como exemplo, para que também possamos exemplificar no dia a dia de nossa vida. Ó Senhor, queremos buscar no seu coração tudo aquilo que nos sustenta, que nos alimenta, para que tenhamos bom ânimo e alegria. Agasalhe-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Amigos queridos, é interessante que Kardec mostra o valor da confiança que todos nós devemos ter, comparando ao nosso olhar, a nossa vida, para que a gente possa observar os pássaros do céu.
seria para nós um momento de grande introspecção, voltarmos a refletir em toda a natureza que se sustenta, que se alimenta, que se multiplica, que floresce, que também morre, mas também renasce. E quando o Evangelho nos fala para a gente observar os pássaros do céu, ele não está pedindo para olhar os passarinhos, os urubus, nada disso. Ele está nos despertando para nós a confiança em Deus. Nós precisamos saber que Deus nos auxilia sempre e permite-nos possuir para que aprendamos também a auxiliar. Muitas vezes não é este olhar que nós estamos tendo. Muitas vezes nós rogamos a Deus que nos dê os recursos que necessitamos, mas não pensamos em multiplicá-los. E na linguagem trazida por Mateus, que Jesus sempre utilizou para tocar os corações de forma mais simples, para que eles compreendessem a sua mensagem e que refletissem para que pudessem aprender, ele ainda afirma: não vos inquieteis por saber onde acharei o que comer para sustento de vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Hoje, no mundo tão materialista que nós estamos vivendo, isso parece até uma questão de afronta. Onde que não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer, mas está nos mostrando a lei do trabalho, que todos nós temos que sair de nós para irmos ao encontro daquilo que tanto necessitamos. Jesus não teve um trabalho profissional apenas na infância, quando ele foi para a carpintaria, não para ganhar dinheiro, mas para sustentar o seu pensamento no exemplo do seu pai, na edificação dos verdadeiros valores que iria auxiliá-lo durante a sua caminhada. Jesus não tinha um supermercado para ir comprar, mas ele tinha a natureza que lhe oferecia os frutos. Aqueles frutos que talvez hoje nós não tenhamos coragem de comê-los, mas Jesus alimentava com a simplicidade que o seu corpo pedia. Não tinha banquetes, apenas as frutas frugais do campo, da terra, cultivadas pela própria natureza. Não tinha os banquetes, mas tinha o pão que sustentava, tinha água que o alimentava. Portanto, tinha a gentileza e a humildade de dividir com o irmão aquilo que ele tinha. Tinha o peixe que tirava do mar para se alimentar. Tudo isso mostrando para nós que nós precisamos de tão pouco. Não tinha as bebidas que temos hoje, mesmo tendo vinho, usou para mostrar o vinho como outra forma. E nós observamos, portanto, que nas sendas do mundo ele caminhou. E nós entendemos que nós queremos adquirir aqui na Terra os bens materiais, a riqueza, para que a gente possa guardá-la. Somos felizes se nossa conta bancária estiver alta. Não somos felizes pelos recursos divinos que estão dentro de nós e muitas vezes não somos capazes de multiplicá-lo. E aqui Mateus narra quando Jesus disse: não vos inquieteis por saber onde acharei o que comer para sustento da nossa vida, nem onde tireis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento? Sim, é. A vida é um movimento divino que Deus nos oferece para vencer esse movimento e alcançarmos a plenitude
do nosso ser. Para isso, não é com o alimento que entra pela boca que eu vou conquistar tudo isso que Jesus está nos pedindo. O corpo é mais do que a veste, nós precisamos entender. O corpo não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Sim. Nós nascemos despidos de qualquer veste, mas hoje nós percebemos que em todo momento há uma festa. Há uma festa para receber um filho. Há uma festa para saber qual é o sexo. Há uma festa para fazer os chás de bebê. Há festa para as compras do vestuário, para a ornamentação do quarto. Mas dificilmente a gente faz uma prece, que é a festa divina, para agradecer a Deus pela chegada daquele filho e pedir a Deus que ele receba as melhores emanações fluídicas da gestação e que eu tenha cuidado para cuidar deste espírito que vem para enfrentar novas lutas, nova caminhada. Ó Jesus, quanto nós temos falado do seu evangelho e vivido tão longe dele. E é por isso que ele nos traz os exemplos. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardem celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Quando nós estamos falando que o Pai Celestial nos alimenta, ele nos alimenta pela confiança que devemos ter, pela confiança no hoje e no amanhã, pela confiança nos atributos que temos dentro de nós, porque tudo o que fizermos, nós conseguiremos sobreviver. Nós temos uma inteligência, somos capazes de trabalhar, mas hoje nós temos visto quantas pessoas não querem trabalhar. As pessoas querem hoje a facilidade, mas não querem enfrentar o labor do dia para vencer as lutas dos relacionamentos de um trabalho, para acatar as ordens, para receber no final do mês aquilo que lhe é justo. Nunca estamos conformados. Então, o mundo materialista tem nos trazido muitas dificuldades. Talvez ainda não compreendamos o que seja as oportunidades que Deus está nos dando. Aqueles que estão lavrando a terra sentem o prazer e a alegria de ver aquela semente crescer. E maior felicidade para eles é saber que o grão foi bom e que os celeiros serão cheios, poderão ser vendidos, mas também poderão ser multiplicados em benefício a tantos outros irmãos. O olhar não pode ficar preso apenas à sua matéria. E é, portanto, que nós vamos ver que dia a dia, de toda a semeadura que fazemos para que nós possamos adquirir posses exteriores, nós também precisamos plantar em nossos corações e semear as migalhas do amor. Pois são essas migalhas que vão transformar em conquistas valiosas, em frutos perenes, que vão nos sustentar nas horas mais difíceis de nossa vida. É preciso ver que os nossos títulos que estamos amontoando, títulos e poder que muitas vezes empossamos, não nos trazem a felicidade da plenitude do Espírito. Então, quando nós chegarmos nas fronteiras da morte, que todos nós teremos que retornar ao mundo espiritual, nos sentiremos pobres, míseros, porque não fizemos a nossa construção, não alimentamos o nosso espírito de esperança, de fé, de confiança. E nós, muitas vezes, deixaremos o saldo dos pequenos favores que nós recebemos
que deveria ter sido percebido por nós, mas nós não recebemos isso da forma que deveríamos. E quantos favores nos engrandeceram, nos aliviaram, nos deram força. Será que nós, estimulados por esses esforços, ou pela gentileza de tantos, criamos ou aceitamos os impulsos fraternos para que nós pudéssemos, ou que possamos ainda, fazer pelo outro? Todos os dias, nós precisamos pensar que estamos na fronteira da morte. Mas, quando verdadeiramente tivermos que enfrentar esses momentos, talvez lembraremos dessa lição. O que foi que alimentou os pássaros? O que foi que alimentou toda a natureza, a não ser o amor de Jesus? Aliás, a não ser o amor de Deus? E por que o amor de Jesus não nos alimenta, não nos sustenta? O sol que sai toda manhã a nos aquecer, a trazer vida, não damos valor? Então, meus amigos, nós podemos muitas vezes limitar as nossas esperanças, justamente porque não tivemos forças para sair da nossa inatividade. Deus nos criou sem veste e sem abrigo, mas Ele nos deu a inteligência. Ele nos deu a condição de trabalharmos, de vencer. Ele nos deu a inteligência para que nós pudéssemos criar meios de construir tecelagens para cobrir o nosso corpo. Lembrando que no início do século passado, as mulheres faziam suas roupas tecidas pelo tear, era tudo na mão. O progresso vem para nos ajudar de toda forma, mas o egoísmo tem nos impedido de dividir, de buscar ajuda. Deus conhece todas as nossas necessidades e Ele provê para nós o que é necessário. Mas nossos desejos são insaciáveis. Nosso egoísmo cada vez mais. E nem sempre nós somos capazes de olhar quanto temos, o supérfluo. E mesmo olhando para o supérfluo, não somos capazes de abrigar, de dar, de acolher, de vestir o nosso irmão. Então, queridos irmãos, a terra que nos sustenta é a terra que produz o que nós necessitamos. Mas ela vai produzir tanto, ou ela produz tanto, e que quanto mais nós queremos que ela produza, é para nos enriquecer, e não para estender os nossos braços, nossas mãos, nosso olhar para a fraternidade, que todos nós devemos pensar que todos nós podemos dar, doar, dividir, repartir, somar. Então, nós entendemos que Jesus nos trouxe nessa lição tão grandiosa. Não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, eles ficam, amigos. Acumulai-os no céu, onde são eternos. O céu é o estado íntimo do espírito, para que quando chegarmos ao mundo espiritual, nós, ao olharmos para trás, podemos sentir a alegria de tantos corações que receberam as migalhas do nosso amor, porque não temos muito ainda para dar, mas receberam as roupas que puderam vestir os seus corpos, receberam o alimento que os sustentaria, receberam o leite para dar para os filhos. E aí nós vamos entendendo que o valor da caridade e da fraternidade não se decreta em leis. Cada dia nós estamos percebendo quanto nós precisamos da caridade,
Nós vimos aí pouco tempo, tão próximo de nós, espero que ninguém tenha esquecido da fraternidade que o Brasil, os irmãos brasileiros, todos nós tivemos com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E quantos outros estão aí, nossos olhos estão fechados, porque não temos olhos de ver a necessidade silenciosa dos nossos espíritos. E cabe a cada um de nós penetrarmos nesse oceano bendito da caridade, do amor, para atender ao chamamento da dor, para sentirmos úteis e lembrar que Jesus primeiro exemplificou para depois ensinar. Façamos o mesmo, irmãos. Primeiro exemplifiquemos para depois podermos ensinar, evangelizar. Que Jesus nos abençoe e que as tertúlias do seu amor construam em nós novas caminhadas, nova vereda de luz e de progresso. E nesta hora sublime e redentora do Evangelho, pedimos a Jesus o passe. Amigos, creia, nesse instante você está sendo visitado. Pare um pouco, eleva o seu pensamento a Jesus. Rogue a Ele para que Ele te sustente, minorando as suas dores e fortalecendo a sua vontade. Que Ele possa fluidificar nossa água, esse elemento divino que tem poderes curativos. Ó Senhor, quanta luz nos é dado e quanta cegueira ainda persiste em nós. Que a paz e a alegria seja constante no coração de todos. O abraço sincero, amigo e fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, que assim seja.